Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de paradiplomacia, um termo ainda pouco conhecido, mas que começa a ganhar espaço. A diplomacia tradicional é praticada desde a antiguidade. É um instrumento formal e oficial de relacionamento entre países. Já a paradiplomacia surge com a globalização, que relativizou um pouco o papel do Estado-nação como o único interlocutor legítimo das relações internacionais. Entes subnacionais, como os municípios e os estados, no caso do Brasil, aos poucos também se tornam atores das relações internacionais. A paradiplomacia ganha importância a partir da década de 1980 com o aprofundamento da chamada globalização. A enorme integração internacional nos campos econômico, social, cultural e político motivou entes subnacionais a se relacionarem e cooperarem com o mundo exterior. Assim, esses entes, no caso do Brasil, estados e municípios, passaram a ter mais acesso ao plano internacional por causa das novas tecnologias da informação, dos avanços nas telecomunicações e da diminuição nos custos de transporte de cargas e pessoas. O fenômeno ganhou mais força em países como Alemanha, Bélgica, Canadá e Argentina. No Brasil, o início se deu a partir da integração com países vizinhos, principalmente com os do Mercosul. Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul foram os primeiros a criar estruturas oficiais de relações internacionais para firmar cooperações técnicas e obter investimentos financeiros. Entre as cidades, São Paulo e Porto Alegre foram as pioneiras. Atualmente, essa cooperação acontece principalmente nas áreas cultural, do turismo, do desenvolvimento humano e, a partir da pandemia, na área da saúde. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Mônica Tereza Costa, professora da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento. E também com Arno Dalry, professor de Direito Internacional nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Arno. O que é exatamente a paradiplomacia? O senhor pode nos ajudar a entender esse conceito relativamente novo? Paradiplomacia é um conjunto de iniciativas movidas por unidades da federação ou por municípios, ou numa percepção mais larga, governos subnacionais, no âmbito da comunidade internacional, ou seja, atravessando as fronteiras do próprio país onde estão localizadas esses governos, né? Seja municípios, seja governos de estado. É um conjunto, é um fenômeno bastante recente, como você colocou. Isso se dá principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando vários países, principalmente europeus, assim como o Canadá, modificam suas normas e começam a autorizar essas unidades subnacionais a fazerem acordos de cooperação, protocolos de intenção e também tratados internacionais com outros países, com outros estados, com outros municípios. É uma realidade muito forte hoje, seja na Europa, seja no norte do nosso continente, da América, e que tem dado frutos bastante importantes, não só para eles, mas também para nós no Brasil. No nosso caso, de uma forma um pouco mais irregular, tendo em vista que nós não temos uma organicidade no tecido legislativo que poderia reger isso. Ao contrário, nós temos até algumas contradições. Nesses outros países, não. Se nós pegarmos Alemanha, Bélgica, Suíça, nós temos uma grande abertura para que, seja município, seja unidades da federação, possam intervir no cenário internacional, muitas vezes somente comunicando o Estado ao qual elas fazem parte e nem mesmo pedindo autorização para o governo nacional. Professora Mônica, me parece que o Canadá pratica a paradiplomacia já há algum tempo e com, digamos, numa intensidade relativamente grande. O professor citou outros países da Europa. A senhora pode nos dar exemplos práticos? O Canadá tem uma atuação interessante na paradiplomacia, inclusive por conta de sua organização como Estado. As províncias canadenses, elas são muito atuantes e têm uma independência relativamente
alta frente, por exemplo, ao nosso modelo de Estado, são os Estados federados. O que tem se destacado na paradiplomacia ultimamente, principalmente no Canadá e alguns países que se preocupam com essa questão em específico, é a questão ambiental, né? A questão ambiental, o direito ambiental também vem sido retomado por esses estados que já vêm praticando a paradiplomacia de uma maneira bastante intensa. E também algumas questões relacionadas à cooperação para o desenvolvimento econômico, principalmente a partir de projetos, na maioria das vezes, financiados pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Além do Canadá e dessa atuação significativa na questão ambiental, vale a pena citar o modelo espanhol de paradiplomacia, uma vez que as comunidades autônomas da Espanha também têm uma atuação internacional bastante significativa, notadamente o País Basco, a Catalunha, a Galícia. Então, já há uma atuação paradiplomática nesse sentido, não mais pela representação estatal centralizada, mas sim dessas comunidades, como no caso da Espanha, ou províncias, como no caso do Canadá. Aqui no Brasil, a gente também tem algumas iniciativas interessantes, mas podemos falar mais à frente, se for o caso, mas principalmente nessa linha da cooperação para o desenvolvimento humano, a partir dessas iniciativas do PNUD. No caso do Brasil, professor Arno, podemos falar agora mesmo, a professora Mônica sugeriu que a gente tratasse do assunto, que exemplos práticos aqui no Brasil a gente pode encontrar? Me parece que, no caso da pandemia, isso suscitou a paradiplomacia, é isso mesmo? No Brasil, o que nós tivemos já a partir dos anos 70, início dos anos 80, uma série de municípios, principalmente do sul do país, de imigração alemã e italiana, que foram reatando contatos com os municípios de origem e com as regiões de origem, da onde saíram os seus imigrantes, e foram realizando acordos de cooperação, protocolos de intenção, que num primeiro momento se tratava de trazer um grupo de dança, se tratava de doar uma biblioteca, mas hoje tomou corpo de uma forma bastante importante. Nós temos municípios em Santa Catarina que receberam praticamente um hospital inteiro da Itália, do governo italiano, através desse tipo de iniciativa. E nós temos uma série de outros acordos, por exemplo, entre Blumenau, Pomerode, Joinville, com a Alemanha, ou de Três Itilhas com a Áustria, em que existe o financiamento a fundo perdido de uma série de iniciativas, inicialmente culturais, mas depois que vão para o âmbito da saúde pública, que vão para o âmbito das obras públicas, que têm modificado, tem tido um relevo bastante importante nesses municípios. A mesma coisa se pode falar do Rio Grande do Sul, a mesma coisa do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Com os anos 90, inicia uma segunda etapa desse tipo de processo, aonde se começam a fazer acordos, aí sim, visando a cooperação ao desenvolvimento, no âmbito internacional, com outros estados, com estados europeus, de uma forma geral, mas também com o Japão, também com o Chile, também com a Argentina, também com o Canadá. Hoje, principalmente no sul do país, e eu diria aqui do Espírito Santo para baixo, né, nós temos uma prática cotidiana reiterada dos estados e dos municípios, fazendo esse tipo de iniciativa, com o apoio dos governos dos estados, que abriram secretarias de articulação internacional. Isso é um fato bastante relevante também, propiciando e impulsionando ainda mais esse tipo de fenômeno. Com a pandemia, houve sim ainda uma expansão maior, tendo em vista que vários estados, vários países, governos de outros países, mas também governos de outros estados federados e de outros municípios, tenderam a estender a mão para os nossos municípios aqui, para os nossos governos estaduais, na tentativa de poder dar apoio para essa situação bastante complicada com que nós estamos vivendo, né? E aqui, de novo, Itália, Alemanha, Áustria, Bélgica tiveram um papel central, enviando bastante subsídios e bastante elementos para que se pudesse combater o coronavírus aqui na nossa região. Esses exemplos da saúde citados pelo professor Arno foram excelentes. Não há uma previsão constitucional
clara, ou não há previsão constitucional, na verdade, a atuação é para a diplomacia, e nós sabemos que o Estado brasileiro é representado nas relações internacionais pela União. No entanto, vem crescendo no território nacional a possibilidade de pastas ou cargos institucionalizados junto aos governos estaduais e municipais para a atuação desses entes, governos estaduais e municipais, junto a questões que têm repercussão internacional. Muito além, né, da organização de eventos, da promoção de turismos e feiras, que pode-se falar que classicamente a paradiplomacia também abrange essas questões, estão as que se voltam à cooperação, à busca de recursos, de financiamentos, de projetos como os citados pelo professor Arno, que se chamava, eu não sei se ainda é essa denominação de cidades irmãs, em que há essa proximidade das cidades com outras cidades em outros países. Então, aqui no Brasil, eu vejo a paradiplomacia crescendo de maneira mais significativa junto aos municípios, inclusive há dados da Confederação Nacional dos Municípios que apontam o crescimento de gabinetes e pastas junto às administrações institucionais, especificamente com essa função. No campo econômico, por exemplo, contrair empréstimos no exterior. Os municípios e estados têm total liberdade para fazer isso, se relacionar diretamente com entidades como o Fundo Monetário Internacional, ou tem que ter a intervenção do Estado Nacional, da União? Com o Fundo Monetário Internacional é uma coisinha um pouquinho mais complicada, porque ali se requer exatamente a presença da União. Hoje, principalmente estados da federação, unidades, têm essa liberdade. Os municípios é um caso um pouquinho mais restrito, mas existem exemplos aqui. O maior problema, Guilherme, se isso não aconteceu ainda, supondo que um estado da federação contraia um financiamento volumoso, e não pague. Contraia com um outro estado. Por exemplo, o governo de Santa Catarina pegue com a Alemanha, a República Federal da Alemanha, um financiamento e não pague. Aonde que a República Federal da Alemanha vai conseguir o ressarcimento? Então, existe hoje uma norma, não é uma norma, existe um princípio internacional que está colocado na codificação de Direito Internacional, feito pela comissão que trabalha na ONU, junto à Assembleia Geral, que diz o seguinte: se uma unidade da federação, um governo subnacional, contrai uma determinada obrigação com um Estado independente, um ator, um sujeito de direito internacional, esse sujeito que foi lesado, não recebeu o que emprestou, ele pode levar à Corte Internacional de Justiça o Estado da qual faz parte aquela unidade da federação, ou seja, Santa Catarina não pagou, mas o governo brasileiro pode ser levado à corte responsabilizado. Nós não tivemos casos assim dentro dos moldes que foi previsto pela Comissão de Direito Internacional nessa tentativa de codificação que eles fazem. Mas é possível que aconteça. No caso, temos contraído um débito, uma dívida, ou mesmo qualquer tipo de obrigação, e um município ou um estado do brasileiro não cumpra com as coisas previstas nessa obrigação. O senhor disse que não há casos, não há registro de casos no Brasil. E no exterior, quando há uma pendência qualquer desse assunto, resolve-se como? Existem vários canais, né? Então, dentro da Europa, por exemplo, se costuma resolver esse tipo de situação dentro de uma organização internacional deles, chamada Conselho da Europa, que é diferente da União Europeia. Então, todos os acordos que são feitos entre Estados europeus, municípios europeus de países diferentes, unidades da federação diferente, são todos considerados parte desse âmbito maior que é o Conselho da Europa. E é ali que se procura resolver. Mas nada impediria que, se fosse a Corte Internacional de Justiça, levar esse tipo de problema. Só que nós não temos. Como eu falei, eu não tenho nenhum registro, até porque os casos são todos recentes, de 30, 40 anos, e isso em âmbito de direito internacional é nada, praticamente, né? São casos muito recentes em que
as obrigações têm sido cumpridas. Professora Mônica, ambos disseram que a Constituição não fala explicitamente da paradiplomacia, mas deveria falar? Se sim, em que sentido? Para onde deveria caminhar a Constituição brasileira ao regular isso? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, um breve intervalo e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de um fenômeno recente na forma de relacionamento internacional, a paradiplomacia. A diplomacia tradicional continua a ser a forma oficial e mais importante desse relacionamento, mas a novidade, a paradiplomacia, ganhou algum espaço. Os chamados entes subnacionais, como os municípios e os estados, no caso do Brasil, aos poucos também se tornam atores nas relações internacionais. E os nossos convidados para falar desse assunto são Arno Dalry, professor de Direito Internacional nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, e também Mônica Tereza Costa, professora da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento. No bloco anterior, professora, eu deixei uma pergunta no ar para a senhora responder agora. Afinal, o Brasil precisa alterar a Constituição e incluir a questão da paradiplomacia no seu texto? Se sim, em que sentido? Primeiro, eu penso que qualquer alteração constitucional tem que ser muito bem pensada porque impacta diretamente na vida da coletividade. Afinal, a lei guia a todos nós. Então, talvez alterações constitucionais devam ser deixadas para questões de Estado um pouco mais relevantes, um pouco mais impactantes. A paradiplomacia poderia ser tratada no âmbito do executivo, por exemplo, com um compartilhamento de competências, talvez a partir de uma atuação do próprio Ministério das Relações Exteriores, numa pasta ou numa secretaria especializada para que se lide com as unidades subnacionais, os estados e os municípios. E penso até que há uma iniciativa do Ministério nesse sentido. Caso houvesse previsão constitucional da atuação paradiplomática das subunidades nacionais, se precisaria fazer principalmente no campo que compete às competências dos estados e municípios, porque teria que ficar claro na Constituição até onde vai a competência dos estados e dos municípios para atuar paradiplomaticamente. Eu tenho uma avaliação bastante positiva acerca do que se tem nas constituições da Alemanha, da Áustria, da Bélgica e da Suíça. Na Constituição alemã, artigo 32, na da Bélgica, o 167, na Constituição Suíça, o 55. Em particular, a Constituição alemã diz o seguinte: nos limites das suas próprias competências, os Länder, que são as unidades da federação, podem realizar atos internacionais. Então, é uma frase curta, objetiva, clara, que, do meu ponto de vista, poderia constar no nosso artigo 21. O artigo 21 é aquele que diz, o presidente da República celebra, aliás, a União compete a celebração de atos internacionais. E ali poderia constar, sim, um adendo, um parágrafo, dizendo que nos limites das suas competências. Quais seriam os limites das suas competências? E daí nós pegamos o exemplo desses países, para entender. A competência é saúde, educação, turismo, cultura e meio ambiente. É uma competência plena em todas elas? Não, é competência compartilhada com a União. Por outro lado, França, Itália, Espanha, Portugal possuem normas infraconstitucionais que regem esse fenômeno. Mas a Constituição francesa, italiana, portuguesa e espanhola fala de paradiplomacia? Não fala. Mas essas normas infraconstitucionais, elas são consideradas como não colidindo com a Constituição e, por conseguinte, legitimam o fenômeno. No nosso caso, o importante é que nós logo tivéssemos uma definição, uma previsão legislativa ou uma sentença, um acórdão do STF se manifestando sobre o caso, porque esse vazio gera uma certa insegurança.
insegurança do gestor municipal, do gestor estadual, quando se coloca dentro de iniciativas do gênero que vão sendo cada vez mais robustas, cada vez mais densas, cada vez mais trazendo aporte financeiro para municípios e estados, sem que haja uma previsão legal, precisa, objetiva e clara sobre o assunto. Além desses itens, desses assuntos, né, que foram indicados pelo professor Arno, e ressaltando mais uma vez a importância da questão ambiental, porque a questão ambiental envolve não apenas o meio ambiente, mas o plano diretor das cidades, a configuração urbana, o aproveitamento das cidades, o aproveitamento dos espaços. Eu penso, até porque é um assunto que me interessa muito, a questão da paradiplomacia para a cooperação e desenvolvimento humano é muito significativa. E aí volto a ressaltar o valor, por exemplo, de projetos que estão próximos dos municípios e dos estados, como aqueles de capacitação para o desenvolvimento de determinadas comunidades que são muitas vezes capitaneados pelo PNUD e por outros organismos das Nações Unidas ou outras organizações internacionais. Então, por exemplo, aqui no Maranhão, em que há um problema sério com relação ao IDH, né? É um IDH, infelizmente, muito baixo, um estado pobre e tudo. Há projetos de iniciativa de promoção da capacitação de comunidades locais e de promoção do desenvolvimento humano, que são muito interessantes, são exitosos e que partiram dessas pequenas localidades em uma associação com o PNUD, em uma associação com o Estado. A adesão, por exemplo, de municípios e de administrações municipais aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, está na agenda das Nações Unidas, me parece um ponto importante que deve ser, inclusive, buscado nessa atuação paradiplomática, para além, claro, das questões clássicas de promoção cultural, de preservação ambiental, de discussão de políticas públicas das cidades e etc. Professor Arno, povos e países devem sempre buscar caminhos próprios, não resta dúvida, mas só diria que há algum modelo internacional em que o Brasil pudesse se espelhar? Olha, sem dúvida alguma, o modelo da República Federal Alemã. Não é um modelo mais avançado, diga-se de passagem. O mais avançado é o modelo belga, em que as unidades da Federação Belga, elas podem realizar qualquer ato internacional somente comunicando o governo central. Eles nem autorização pedem, eles simplesmente comunicam o que estão realizando. Isso seria um salto muito ousado para a nossa realidade brasileira, que ainda tem um sistema federativo bastante truncado, bastante engessado, né? Agora, o sistema alemão eu acho que seria bastante útil. O sistema alemão é exatamente isso que nós estamos conversando, então os Länder e os municípios têm autonomia para celebrar atos internacionais em matéria de cooperação e desenvolvimento, saúde, educação, cultura, tutela do meio ambiente, turismo, e para fazer isso, eles precisam da autorização da União. Então, eles mandam ao Ministério das Relações Exteriores um pedido, um pequeno projeto, em que eles manifestam o desejo de assinar determinado ato com determinada outra cidade ou região ou país, além das fronteiras, e o governo alemão tem 60 dias para responder se autoriza ou não. No caso de não responder, se considera uma autorização tácita. Então, eu acho um modelo bastante importante, bastante significativo, que poderia botar limites, botar parâmetros bastante objetivos a isso que vem acontecendo no Brasil de uma forma quase informal, já que a Constituição Federal é silente sobre o assunto e nós não temos um marco regulador e nem um acórdão do STF que regule essa situação, e poderia dar segurança ao gestor, para que ele pudesse trabalhar de uma forma muito mais entusiasmada, inclusive, muito mais potencializada, ciente dos limites que ele tem. Então, sem dúvida alguma, o modelo que consta no artigo 32 da Constituição da República Federal da Alemanha, que nem se chama Constituição lá, é lei fundamental, tem mais essa questão importante e conceitual.
Professora Mônica concorda? É um bom caminho o caminho alemão? Sim, é um bom caminho. Agora tem que se observar a particularidade que o professor Arno citou. O modelo federativo, o modelo administrativo brasileiro, ele é um pouco truncado. Inclusive, alguns profissionais que trabalham com direito administrativo têm, nos últimos tempos, sugerido uma reflexão, uma renovação do modelo e do direito administrativo brasileiro, porque ele é um pouco engessado. Ele tende a paralisar algumas iniciativas que seriam muito interessantes dos gestores, e nesse sentido é a fala do professor Arno, né? Para que isso aconteça, a gente precisa passar por esse processo de modernização, talvez, das questões administrativas e de revisão também de algumas extensões desse nosso federalismo. Acho que hoje a maior dificuldade que se tem aqui no Brasil com relação a essa atuação um pouco mais emancipada das unidades, não sei se o professor Arno concorda, mas é que ainda se espera muito da União, né? Os estados ainda estão muito apoiados numa competência que é centralizada na União. Então, para que se tenha um pouco mais de liberdade de atuação, acho que esse ordenamento constitucional, administrativo, político brasileiro precisa ser repensado com áreas de modernidade, para que sim, a gente possa seguir um modelo de sucesso. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de Arno Dalry, professor de Direito Internacional nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, e também a participação de Mônica Tereza Costa, professora da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e Desenvolvimento. Muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.